Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos ao capítulo 2 do segundo livro dos reis de Israel. Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Elias é elevado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram:
Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombam de Eliseu. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Porque Eliseu era um pouco calvo, né? Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então veja que linda história, né? O início da vida de Eliseu como profeta. Ele recebeu de Elias aquilo que pediu, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, né? Elias subiu para o céu. Elias não morreu, né? Mas subiu para o céu, levado por Deus num redemoinho, né? E Eliseu o substituiu aqui na terra como profeta, recebeu porção dobrada da sua unção e fez essas maravilhas, né? As águas que haviam próximo a Jericó eram águas más, talvez águas amargas, né? E que não produziam assim plantações, né? A agricultura ali ao entorno de Jericó não era próspera devido às águas serem ruins. E Eliseu, né, com a porção dobrada de Elias e com o Espírito do Senhor sobre si, abençoou aquelas águas e elas ficaram saudáveis. E aqueles jovens, né, muitos jovens que estavam ali zombando de Eliseu, né, por ele ser calvo, talvez até careca, né, mas a Bíblia chama de calvos, e ele viu que eram jovens maus, ruins, desrespeitosos, né, e talvez até estivessem esperando Eliseu para um confronto, para bater nele, alguma coisa assim. Mas Eliseu os amaldiçoou, porque eram pessoas más, e Deus enviou 2 ursas que despedaçaram
42 daqueles jovens. Veja, meus irmãos, como é poderoso aquele ser humano que busca o Senhor, né? Aqueles discípulos dos profetas diziam para Eliseu: olha, você está sabendo aí que Elias vai ser tomado e vai ser levado para o céu? Né? Ou seja, pessoas que buscam a Deus mesmo com afinco, com veemência, com intensidade, elas acabam tomando conhecimento de coisas que Deus as revela, né? Então busquemos a Deus e busquemos essa unção que Eliseu, que Elias tinha, não é? Porque eles eram pessoas como nós, comedores de feijão com arroz como nós, mas buscavam a Deus e receberam unção do Senhor. Busquemos ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe você e toda a tua família.